Você chegou numa fase que decidiu que está pronta para namorar. E apesar de já ter aprendido muita coisa nessa vida, você percebeu que nunca aprendeu sobre o que buscar no namoro, o que seria um namoro saudável. Se essa é a sua dúvida, continue nesse vídeo que eu vou te explicar. Mas antes disso, eu queria te convidar a, se você quiser receber mais conteúdos como esse de relacionamento, para você ativar as notificações, se inscrever nesse canal e já aproveita e deixa seu like. É uma forma de incentivar que eu continue gravando mais conteúdos como esse. Namoros saudáveis tem como foco conhecer um ao outro. E desde já eu vou fazer um alerta. Essa questão de conhecer um ao outro não tem nada a ver com intimidade sexual, não. Tem muita gente que já fala assim, mas a gente precisa conhecer, a gente precisa testar pra ver se dá certo, a gente precisa ver se a gente tem química ou não, se a gente dá certo na cama. Opa! Cuidado para não cair nessa conversa fiada. Se existe atração, vocês vão saber fazer dar certo nessa área. Ela não precisa de teste. Agora é preciso lembrar que o namoro foi feito para acabar. Como assim, André, acabar? Acabar. Ou ele acaba porque não deu certo, vocês perceberam quando estavam ali se conhecendo que vocês queriam coisas diferentes, que não era aquela pessoa que você gostaria de passar uma vida inteira, e não por aquela pessoa ser ruim, mas talvez por não ser aquela que você estava procurando, por não ter o mesmo propósito que você, por vocês quererem coisas diferentes demais, ou esse namoro tem que acabar para virar casamento. Tem que ser uma dessas duas coisas. E para que isso aconteça, é preciso muita honestidade na hora que vocês estiverem se conhecendo. No namoro, a gente tem uma tendência de sempre colocar o nosso melhor pé. Como assim? É mostrar o nosso melhor para aquela pessoa com quem nós estamos relacionando. E você pode falar assim, André, mas é lógico que eu vou mostrar o meu melhor para a pessoa que está se relacionando comigo. E eu não estou te falando que você não deve mostrar o seu melhor. Você deve sim mostrar o seu melhor, mas se essa pessoa decide que vai continuar um relacionamento com você e ela vai evoluir para um casamento, por exemplo, ela não pode casar só com o seu melhor, porque geralmente você vai apresentar todas as suas faces depois de um casamento. E o que eu estou te convidando a fazer aqui agora é que você se mostre por completo para essa pessoa no namoro, dando a ela a chance de te aceitar exatamente como você é, te conhecer exatamente como você é e decidir se é isso que ela quer para ela. Da mesma forma como eu estou falando com você, entenda, você deve buscar conhecer tudo sobre o outro. Quando eu falo tudo sobre o outro, leva tempo para você identificar as reações daquela pessoa, para você identificar os comportamentos daquela pessoa, para você identificar o que aquela pessoa quer da vida dela, e é por isso que você precisa ficar bem atenta e não cair no desespero de namorar muito rápido e já casar sem conhecer bem aquela pessoa com quem você está. Precisamos compartilhar a nossa história, e nossa história inclui os nossos sucessos e os nossos fracassos. É lógico que compartilhar sucesso é algo muito mais simples, porque eles nos fazem parecer muito melhores, mas também é preciso compartilhar os nossos fracassos. Por mais que eles tenham nos machucado, eles fazem parte da nossa história, eles fazem parte do nosso crescimento, eles fazem parte daquilo, inclusive, que nós não somos mais, porque nós já aprendemos com eles. Então, é justo que a outra pessoa conheça essas duas partes. Então, aos poucos, vá revelando cada uma delas à medida que você se sinta confortável. Eu sei que existem duas áreas da vida no namoro que é bem mais difícil de ser compartilhada, mas só por ser difícil não quer dizer que a gente não deva compartilhar, até porque na nossa vida nós não devemos só fazer as coisas fáceis. Eu sempre falo, que tomar decisões difíceis faz com que a nossa vida seja mais fácil. E não tomar essas decisões difíceis, ficar adiando, omitindo essas decisões, faz com que a gente viva em um eterno conflito. Quais são essas duas áreas que normalmente as pessoas têm um pouco mais de resistência em compartilhar, mas que precisam ser compartilhadas para que vocês tenham realmente um namoro saudável? Não tô dizendo que não existam outras, mas essas duas são muito importantes e normalmente as pessoas têm um pouquinho mais de resistência em compartilhar e talvez você vai ter que forçar ali um pouquinho. Quando eu falo forçar, me conta mais sobre isso ou como foi isso na sua vida. Que é fazer mais perguntas e não deixar assim, talvez um dia, quem sabe essa pessoa vai me falar. Essas duas áreas é a sexual e a financeira. Conte ao seu parceiro sobre suas experiências sexuais. Talvez você possa estar se perguntando assim, André, mas em que momento a gente vai falar sobre isso? No início do namoro, eu sei que vocês têm outras preocupações. Vocês
podem e devem conversar sobre outras coisas. Mas se esse namoro está evoluindo para um casamento, é preciso que vocês sejam totalmente francos um com o outro sobre isso. Ai, Andréia, mas a gente está no início do namoro e a pessoa perguntou, eu devo falar a verdade? Você sempre deve falar a verdade. Você não deve mentir ou omitir. A gente não constrói um relacionamento baseado em mentira, porque essa estrutura fica muito fraca e ela pode ceder a qualquer momento. Por isso, sempre diga a verdade. Ai, Andréia, mas eu tenho que falar tudo? Sim, você tem que falar até que ponto você foi. Se a pessoa quiser saber com quem, fale logo. Ai, Andréia, mas talvez essa pessoa vai me julgar pelas minhas decisões, por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu escolhi. Entenda uma coisa, esse momento não é nem para você nem para outra pessoa usar como julgamento, mas aqui é só para que todo mundo tenha ciência dos fatos. Não tem a ver com julgar seu passado, mas tem a ver com não ter surpresas no futuro. Surpresas que você não vai conseguir saber como lidar, surpresas que você não gostaria de ter e surpresas que talvez você não aceitaria. E quando eu falo não aceitaria, deixa eu te explicar uma coisa. A outra pessoa que está te ouvindo, ela tem o direito de não querer se relacionar com você, dependendo das escolhas que você fez, das experiências que você já teve. E está tudo bem. A gente não pode exigir que a outra pessoa aceite tudo que nós já fizemos ou não fizemos. Mas a gente tem que deixar todas as cartas abertas e falar assim, essa é quem sou. Essas são as minhas experiências e eu estou aqui. Talvez elas não me definam mais, mas elas fazem parte da minha vida. Você me aceita assim? E me aceitar assim é nunca me julgar sobre isso. Nunca, nunca mais. É isso que você está fazendo ao deixar todas as cartas na mesa. E quando a gente não faz isso, normalmente a gente é permeado por sentimentos muito conflituantes, porque a gente pensa que a qualquer momento a gente vai ser julgado. Principalmente porque aquilo que a gente não fala é aquilo que ainda normalmente nos machuca ou que a gente tem vergonha. E é por isso que a gente tem que se livrar disso de uma vez e falar logo e descobrir se aquela pessoa está realmente conosco. A outra área que a gente tem que ser completamente sincero com a pessoa, não tô falando que as outras não devam ser, porque normalmente as outras você já é sincero. E nessa daqui tem algumas omissões. E elas não devem existir, essas omissões não podem acontecer, é a área financeira. Então, não é errado você saber quanto a outra pessoa ganha. Tem gente que esconde isso, tem gente que é casado e a outra pessoa não sabe quanto o outro ganha. Então, peraí, quanto você ganha? Ou como você gasta o seu dinheiro? É importante porque a forma como você gasta seu dinheiro geralmente mostra aquilo que é importante para você. E aí, isso quer dizer que você está dando para outra pessoa o poder de controlar suas finanças? Não, você só está fazendo conhecida essa área da sua vida por essa pessoa. Então fale, se você tiver dívidas, tá na hora de falar. Se você tiver investimentos, eu sempre investi nisso, isso é algo importante para mim, fale, porque mostra também o quanto você valoriza essas coisas, mostra o quanto você está ali se organizando financeiramente. E se vocês querem ainda mais dicas dessa área sobre como conversar sobre finanças num relacionamento, seja desde o namoro ou até o casamento, eu vou deixar aqui um vídeo que eu falo sobre isso, de dicas práticas para o casal conversar sobre finanças, tá bom? O namoro também é ideal para que você conheça a família do seu parceiro, da sua parceira. E quando eu falo isso, eu falo e ressalto, porque tem muita gente que fala assim, não, namoro é só pra eu e a pessoa com quem eu estou namorando passar tempo juntos. A gente não, pelo amor de Deus, a pessoa só quer que toda semana a gente vai lá ter um momento com a família dele ou com a família dela. Gente, esse momento é muito precioso, porque esse momento com a família diz muito sobre o que nós vamos viver lá na frente. Deus me livre, André, eu não quero viver igual eles vivem de jeito nenhum. Mas a tendência é que nós comecemos a repetir os padrões da nossa família. Então, por que é importante conviver ali com a família da pessoa que você está namorando? Para você refletir sobre como eles agem, refletir sobre como eles reagem, refletir se a pessoa com quem você está se relacionando concorda com aqueles comportamentos. Se aquela pessoa não concorda com aqueles comportamentos, você pode perguntar. Nesse caso, por exemplo, se ela fala assim, eu odeio quando meu pai faz isso, eu odeio quando minha mãe fala isso. Você pode perguntar, e o que você imagina que ele deveria fazer? E assim você já começa uma conversa da construção daquilo que vocês querem ter num relacionamento futuro. Então é importante sim acompanhar essa família, conhecer essa família e entender os padrões que a outra pessoa vem carregando com ela. Em um namoro saudável também é importante
que haja incentivo da outra parte aos seus sonhos, ao seu trabalho, aos seus estudos, a tudo aquilo que é importante para você, as suas amizades, a sua família. Cuidado com aquelas pessoas que no namoro falam assim: larga tudo e vem ser feliz comigo, deixa tudo isso que você acha importante pra você e fique só comigo, eu sou o suficiente, eu sou o bastante, ou que faz aquele joguinho psicológico: se eu fosse realmente importante pra você, se eu fosse tudo aquilo que você diz que é importante pra você, então você não precisaria passar tempo com a sua família, então você não precisaria de amigos. Eu te bastaria. Cuidado, cuidado com quem quer te isolar de todas as pessoas, com quem acredita que seus sonhos não é mais importante. Não precisa fazer mais nada, que eu vou fazer tudo por você. E essa pessoa acaba fazendo com que você seja única e exclusivamente dela, só dela e mais nada. Você não é mais ninguém, a não ser uma parceira de vida ou um parceiro de vida daquela outra pessoa. E aquela pessoa, ela tenta fazer com que você entenda que tudo isso é cuidado. E ao mesmo tempo, você deve perceber que isso não é cuidado, é anulação. Então, cuidado. Procure por pessoas que valorizem os seus sonhos, que te escute, que fala assim: isso é importante para você, então nós vamos fazer acontecer. Talvez isso não seja agora, por exemplo, o meu sonho de vida é fazer uma viagem desse jeito. E talvez aquela pessoa fale assim: nesse momento não é algo que a gente consiga fazer, mas vamos nos organizar para que a gente sim possa realizar esse sonho para você. Se isso é importante para você, isso também é importante para mim. Ter tempo com sua família é importante, então peraí, vamos nos organizar para que a gente tenha tempo com o outro e para que a gente tenha tempo com as nossas famílias, ou que a gente tenha tempo juntos com a família de cada um. Então, existe esses acordos, existe essa arrumação ali entre aquilo que os dois desejam, aquilo que os dois valorizam, e não existe esse egoísmo de largue tudo, esqueça seus sonhos, esqueça sua vida, esqueça seus estudos, esqueça seu trabalho, esqueça seus amigos, esqueça sua família, só eu importo para você. Cuidado com namoros assim. Um namoro saudável também exige similaridade nas áreas da vida, seja ela emocional, intelectual, social, espiritual, física. Vocês devem ter gostos muito semelhantes para que isso dê certo. André, mas eu e a pessoa que eu gosto somos tão diferentes. Eu acredito que essas diferenças nos completam. Tem até uma série aqui no canal que fala sobre isso. Se os opostos se atraem, e lá você pode avaliar, assistir essa série e ver como essas diferenças precisam de acordos para dar certo. Mas é importante que no fundo vocês tenham pelo menos algumas coisas que vocês sejam semelhantes. Senão, no final das contas, vocês vão se repelir. Aquele momento de atração vai passar e não vai ter algo muito sólido que vai manter vocês juntos. Construir um relacionamento baseado em mentiras ou meia-verdades é sabotá-lo. Nunca aceite respostas vagas no namoro ou respostas como: isso aqui você não precisa saber. Quem nega a verdade no namoro vai te negar no casamento.